esteja no coração de todos vocês e de todos os seus familiares, né? Estamos aqui novamente, iniciando mais uma aula dessa escola de sabedoria, claro e evidente, sentindo muita falta de todos vocês, porque essa aula presencial é muito importante. Mas, enquanto Deus nos permite, né, fazer ela online, a gente vai fazendo, né, e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão crescer em conhecimento com toda certeza. É muito interessante frisar, antes da gente começar, que o pastor Fernando, devido ao tamanho do livro de Jó, ele dividiu em tópicos, né, e foi trazendo tópico por tópico, né, e hoje nós vamos falar aqui, né, sobre o livro de Jó e o acaso de Satanás, né? Eu vou explicar isso para vocês direitinho, vocês vão entender com muita facilidade. Eu, antes de iniciar, né, eu quero fazer uma oração, porque quando a gente fala de tudo aquilo que é pertencente a Deus, nós temos que pedir a sua bênção, e automaticamente, né, com toda certeza, ele precisa nos abençoar, porque não estamos falando aqui de nós estamos falando por intermédio de todos os ensinamentos, falando com a permissão dele. Então eu gostaria que você orasse juntamente comigo. Divino, soberano e grandioso Deus, neste momento nós estamos aqui, né, ministrando mais uma aula, mas gostaríamos, Pai, que tudo que fosse falado, que tudo que fosse dito através dessa aula fosse dito com a sua permissão, com a sua orientação e com a sua ajuda, é claro, para que possamos falar aquilo que o Senhor quer que venhamos a falar, que possamos crescer de forma espiritual durante toda esta aula, que o Senhor nos faça entender, né, tudo aquilo que o Senhor permitiu que fosse dito, né, em todos os livros da Bíblia. Que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós toda a sua bênção. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre, nesse nome precioso de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. É importante, em primeiro lugar, que você saiba, né, qual o sentido da palavra acaso, né? Acaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína, né? Isso tem para você entender. O livro de Jó e a queda de Satanás, que aí, no caso, né, vem dito como acaso. É muito importante que você saiba que a riqueza, né, desse livro de Jó, né, ela nos mostra de forma muito, muito clara, né, o poder de Deus, né, a soberania de Deus sobre Satanás. É claro e evidente que nós temos plena consciência, né, de que ele também é ardiloso, né, que ele também tem a sua força. Né? Portanto, a gente não pode menosprezar, porque Deus não menosprezou Satanás. Então, veja bem, a queda e ruína, né, de Satanás. É notável e tocante a observação de que Satanás, obviamente, inchado de orgulho por causa das perfeições e belezas do seu ser, além da sua vastíssima inteligência, deve ter realmente crido ser possível exaltar-se acima do próprio Deus, estabelecendo a si mesmo como a autoridade suprema do universo. Ele chegou, Satanás chegou, né, a achar que seria possível, né, ele vencer esse Deus maravilhoso. Ele está completamente enganado, né? Totalmente enganado, né? E aí, Deus,
estabelecendo a si mesmo com a autoridade suprema do universo. Lá no versículo de Isaías, no capítulo 14, versículos 13 e 14, né, tem uma explicação clara, né, sobre isso. O seu plano era ousado, astucioso, incrível. Em tudo isso, transparece que o mundo dos anjos, incluindo o próprio Lúcifer, fora dotado de livre arbítrio perfeito quanto às suas ações, e que nenhum anjo estava forçado a servir e a adorar a Deus, a não ser pelos laços da razão, do amor e do senso de correção moral. A elevada posição de Satanás nos céus é ilustrada pelo fato de que ele deve ter crido possuir bons motivos para esperar obter sucesso no mais ousado de todos os feitos jamais tentados, a derrubada do próprio Deus. Sua revolta começou onde ele se encontrava na presença de anjos, que também são aceitos como seres dotados de grande poder e inteligência. Ele tinha, né, plena convicção de que ele ia se sagrar vitorioso, né, com relação à disputa e à permissão de Deus, né, que foi dada para ele sobre Jó. Deus falou para ele: você vai fazer tudo aquilo que você quiser fazer, somente você não vai tocar na vida dele, na alma dele. O resto você pode fazer de tudo. Então, Satanás achou que ele estava com poder total. Ele ia fazer, esse homem não ia suportar a tamanha pressão, né, de toda ruindade, de toda maldade que ele ia colocar sobre Jó. Ele não ia suportar. E ele não ia tocar na vida dele, mas ele não, a pressão ia ser tão grande que ele não ia suportar. Ele achou que isso ia acontecer, né? Mas Deus estava preparado, né, para mostrar para ele que a soberania dele, né, não ia adiante, porque Deus era tremendamente maravilhoso e não ia permitir que isso acontecesse. Então, o trecho de Apocalipse, do capítulo 12, versículo 4, parece indicar o grau do seu êxito. E esse êxito foi realmente retumbante, mediante o seu poder e astúcia. Ele trouxe para debaixo de sua influência uma terça parte do reino celeste. Nada poderia indicar com maior clareza o poder de Satanás do que essa declaração simples. Quais promessas devem ter sido feitas aos outros anjos? E quais pensamentos devem ter atravessado a mente deles? Só podemos conjecturar, mas ele certamente também deve ter compartilhado da ideia de Satanás de que o reino celeste poderia ser derrubado. A rebeldia e o plano audaz do diabo não se limitaram ao reino celestial. Portanto, nem bem Deus realizou a criação terrena. E eis que Satanás foi capaz de propagar sua rebeldia à face da terra, mediante a sua astúcia. E embora nossos progenitores originais tivessem sido alvos da redenção divina, Satanás tem conseguido alcançar muito maior porcentagem de sucesso entre os homens do que entre os anjos. Isso é verdade. Nós atravessamos, né, um período bastante delicado com essa pandemia. E Satanás tem aproveitado muito isso, né? Satanás tem aproveitado esse momento, né, para tentar fazer a maior desordem que ele puder. Exemplo disso é que a nossa juventude, os nossos jovens, né, não estão acreditando, né, na força desse vírus, né, que tem assolado o Brasil e o mundo. Os jovens não têm se precavido. A gente tem a oportunidade de ver, né, eventos
em cidades, em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo, né, o funk, ele continua sendo, né, ele continua sendo realizado, né, e aqueles jovens, grande parte deles, né, não tem usado a sua proteção, usado a máscara, né, e automaticamente, claro, evidente, nem se precavido com relação ao álcool gel. Então, você olha aquilo, você vê que a juventude está completamente desprotegida. E vai acontecer algo, né, vai acontecer algo bastante expositivo nessa situação. Estamos sendo, nesse momento, né, vacinado o grupo de risco. Se está vacinando o grupo de risco primeiro, a juventude está ficando por último. Se eles não se precaverem, né, como o grupo de risco está sendo vacinado, a juventude vai sobrecarregar. Vai ser muito mais fácil, né, de se sobrecarregar desse vírus. Então eu acho que Satanás está aproveitando essa oportunidade. Ele não perde oportunidades, né? Não pensem em vocês, né, que estão aqui fazendo parte dessa aula comigo, né, de que esse vírus ele não pode afetar você. Nunca deixe passar isso pela sua cabeça, né? Ele existe, ele está trazendo seríssimos problemas, né, tanto para o Brasil como para o mundo, né? E esse descuido, né, que muitos estão tendo, né, está trazendo sérios problemas. A gente tem sentido muita dor com isso, né? Tem afetado pessoas, né, que fazem parte da nossa vida e tem sido duro, mas nós temos plena convicção de que pode até Satanás estar aproveitando as oportunidades que está tendo, mas que acima dele existe um Deus, né, um Deus que cuida de nós. Portanto, eu tenho plena convicção de que nós vamos sair dessa, né? Vamos dar a volta por cima. E, dando sequência aqui, né, não obstante, nem mesmo a superfície da terra, o diabo tem conseguido provar que o governo de Deus não é justo. E nem que um ser dotado de vontade livre não pode proferir o bem ao invés do mal. Um de seus argumentos, desde o princípio, deve ter sido que o governo de Deus não é inteiramente justo e bom. Também deve ter sido um de seus argumentos, desde o princípio, que uma criatura dotada de vontade livre não prefere os caminhos de Deus, ainda que tais caminhos sejam comprovadamente verídicos. Eu acho que uma das pessoas afetadas por isso aqui, né, foi a esposa de Jó, né, que ela foi uma das primeiras pessoas que falou para ele: eu não entendo como é que você, né, não entendo como você ama tanto esse Deus, né, que você está vendo que o que está acontecendo contigo, né, e você não acredita nesse Deus maravilhoso. Né? Ela conhecia muito pouco Jó, porque, na verdade, né, ele estava perfeitamente certo, né, de que Deus estaria no controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele tinha plena convicção disso. A fé dele era tremenda. Né? E aí, também, deve ser verdade que o próprio Satanás estava convicto da verdade de suas próprias opiniões e que disso continua convicto. Também é possível que, no momento, embora tenha sofrido algumas derrotas em face de alguns notáveis sucessos, por ter obtido ainda, acredite que uma vitória final lhe será possível. Desta forma, fica salientada outra particularidade ou realidade que é importante observar. Aqueles que resolvem crer na mentira sofrem ilusão
E isso é igualmente verdadeiro tanto entre os anjos como entre os homens. Você conhece a Bíblia, é um conhecedor da Bíblia, então você conhece a verdade. Se você der vazão para a mentira, automaticamente você está fortalecendo Satanás com relação a você. Então você conhece a verdade. Você é um profundo conhecedor. Estuda, conhece a Bíblia. Não há razões para você, né, dar essa margem, né, de fortalecimento para Satanás. Assim sendo, para uns e outros, a verdade deve parecer absurda, e o papel feito, a inteligência deles, tão somente profunda a ilusão de que estão mergulhados. Isso é uma profunda ilusão, né? Você vai mergulhar numa, né, num fato completamente fora dos propósitos de Deus, não tem nem como, né? Sua condenação, a Escritura revela o resultado certo do conflito entre o bem e o mal. E é inevitável condenação de Satanás às suas hostes. Jesus viu uma figura dessa derrotada, final de Satanás na vitória dos 70 sobre as forças do mal. Né? O livro de Levítico, no capítulo 10, versículo 18, traz essa narrativa. Jesus afirmou que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41. O livro de Apocalipse retrata o julgamento final executado sobre o diabo, no retorno de Cristo em glória. Satanás será confinado ao abismo, sem fundo selado, por 1000 anos. Durante esse tempo, a terra ficará livre de suas influências sedutoras e enganosas. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, dos versículos 1 ao 3. No fim dos 1000 anos, Satanás estará livre de sua prisão e novamente ressumirá seu engano sobre os habitantes da terra com grande sucesso. Esta rebelião final será sumariamente esmagada pela ação divina e o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde com a besta e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Né? Sua condenação será compartilhada, a punição eterna com aqueles que ele enganou. Está lá, né, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 12 ao 14. Bom, a gente tem uma síntese, né, desse tópico 3, né, que é mais ou menos assim. O livro de Jó mostra indiretamente o acaso do diabo, que no caso aí, né, para a gente ter mais ou menos uma noção, ao mesmo tempo, diretamente, o testemunho de Deus a respeito de Jó. Veja bem, o livro de Jó mostra indiretamente o acaso do diabo e, ao mesmo tempo, diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Isso é um testemunho maravilhoso, né? O subsídio bíblico e teológico, o termo hebraico tam, usado na afirmação, este era o homem sincero, perfeito ou íntegro, né? É de grande interesse para os teólogos da santidade. O significado principal da raiz é plenitude de caráter. No caso de Jó, não significa perfeição no sentido absoluto. Jó afirma que ele é tanto, quer dizer, ele era sincero, perfeito e íntegro, né? Tá, esse registro, né, está lá no livro de Jó, no capítulo 27, versículo 5. Mas ele também admite suas fraquezas humanas, né? Jó mantém a integridade básica do seu caráter. Tudo faz parte
de uma mesma disposição. Os olhos e o coração estão focados no que é íntegro. Né? Está lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46, tem um registro, né, sobre essa parte íntegra de Jó. O coração de Jó não está dividido. Lá no Salmo 12, capítulo 2, tem esse registro. A vontade de Jó pertence a Deus. E ele não abre mão disso. Né? Além de ser sincero, perfeito e íntegro, também lemos que Jó era reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Né? Não havia falta em Jó. Ele preenchia todos os requisitos. Olha só, nós vamos falar de Jó e o testemunho de Deus. Vejam só que troço interessante, né, nesse livro. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, os consoladores molestos de Jó, tem que ver lá no livro de Jó, capítulo 16, versículo 2, tem esse registro lá, tinha insistido na estrita operação de uma lei moral, né, da colheita segundo a semeadura. Portanto, eles deviam colher o que haviam semeado. Eles perseguiram um homem inocente por causa de sua teologia deficiente e tiveram de sofrer as dores enviadas para o céu. O Deus temível apareceu a Elifaz para transmitir-lhe a mensagem de coexinação. Ele passou por uma experiência mística notável, como um sonho, né, uma visão ou vista de uma teofania, e essa palavra se cumpriu. Houve apresentações falsas de Deus a atacar Jó. Os três amigos de Jó exaltaram seus dogmas, as suas tradições, onde não havia nenhum conceito que permitisse a um inocente sofrer. Por conseguinte, eles chegaram à conclusão de que Jó era culpado. A teologia deles era deficiente e, na verdade, todas as teologias o são. Temos de continuar aprendendo a fim de que a verdade prospere entre nós. Não existe, não existe, nesse caso, outra alternativa. Vejam bem, é muito interessante o que foi dito, o que a gente viu aqui, né? Os três amigos de Jó, vendo ele pagar esse preço caro em cima desse tributo todo pelo qual ele passou, eles chegaram a acreditar, porque eles não tinham a plena consciência e a fé que Jó tinha no coração. Então, não é nada surpreso, né, para nós, né, ver que eles chegaram a acreditar que Jó realmente era culpado. Chegaram a dizer, não, ele só pode ser culpado, né? Para passar por tudo que ele está passando, Jó cometeu com toda certeza um grande pecado. Chegaram a acreditar que isso, né, seria realmente verdadeiro. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, com toda certeza, se eu estivesse, né, nessa época, né, eu, com certeza absoluta, né, eu não iria me surpreender se eu estivesse entre esses amigos de Jó e pensasse dessa forma. Lá na frente é que eles viram realmente, né, que as coisas não eram dessa forma. Então, olha, não existe estagnação, nem há em nenhum ponto da história um sistema sem defeitos, erros e inadequações. E não existe hoje em dia um sistema que seja como Deus, isto é, perfeito. Ter como perfeição
qualquer outra coisa além de Deus é criar um ídolo. Né? Não adianta você pensar. Perfeito, só Deus. Conforme Jó, né, predissera, as coisas não correram bem para os seus 3 amigos. Você pode ver lá no livro de Jó, no capítulo 13, nos versículos de 7 a 9. Eles pensavam conhecer os caminhos de Deus, mas não esperavam pelo que presenciaram. As palavras, meu servo Jó, ditas por Deus por 4 vezes, né, em Jó 42, dos versículos 7 a 8, você vê isso lá. Apontam para a sua posição restaurada de servo obediente e para a confiança do Senhor. Quanto ao que sabemos sobre os 3 consoladores, ver as notas positivas em Jó, no capítulo 2, versículo 11. Provavelmente, Elifaz era o mais idoso e sábio dos 3, pelo que foi escolhido como instrumento que receberia a mensagem de repreensão divina. Eliú não é mencionado no epílogo nem no prólogo. Né? Os críticos veem nisso uma evidência de que seus discursos foram adicionados a um livro truncado para preencher espaços e não faziam parte do plano do autor original. Ver essa ideia na introdução, né, do capítulo 32. Os estudiosos conservadores supõem que os discursos de Eliú tenham sido essencialmente puros e irrepreensíveis. Contra isso, podemos observar que ele repetiu os argumentos dos 3 amigos de Jó, embora tivesse contribuído muito mais para a discussão do que eles. Vê no fim do capítulo 37 o gráfico que ilustra suas contribuições. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, isso para evitar que fossem severamente punidos. Por causa da insensatez, eles presenciaram de um sacrifício apropriados e 2 orações mediantes de Jó, que devem ter sido muito esmagadas, sem falar no elemento surpresa contido nelas. Eles apresentaram mal a verdade, pois não falavam em favor de Deus, e perseguiram Jó com falsas acusações. Nem uma única vez aqueles homens miseráveis oraram por Jó. Porém, o homem perseguido seria generoso e oraria por eles. Irados, eles procuraram ferir Jó e reivindicaram estar servindo a Deus, algo tão comum entre os perseguidores nos círculos religiosos. A arrogância sempre se fez presente nesses casos. Jó tinha anelado por um mediador entre si mesmo e Deus, visto que seus 3 compatriotas não intercederam por ele, ironicamente, entrando ele mesmo, se tornou o mediador em favor deles, embora eles não tivessem pedido nenhum mediador. Você veja só. Como que é interessante. Quem precisava de intermediar por Jó eram esses 3 amigos chegados dele. Né? Como essa coisa, e como isso não aconteceu, e provavelmente ocorreu de forma contrária, quem passou a ser intermediador dos 3 foi Jó, né? Que começou a intermediar por eles. Por quê? Jó viu que eles não tinham a fé necessária, né, para intermediar por ele. Eles poderiam até crer em Deus, mas não era temente o suficiente para poder ser intermediador de Jó. Isso é fato consumado. E Jó, né, como era um servo temente, né, e totalmente
sabia das consequências. Então Jó passou a ser intermediador deles. A arrogância sempre se faz presente nesses casos, né? Ou oferecer holocausto, está lá, onde vemos Jó fazendo tais sacrifícios em prol de seus filhos. Jó 1, capítulo 1, versículo 2, mostra que Jó tinha 7 filhos, sendo provável, pois, que ele oferecesse 7 sacrifícios. Contudo, não parece haver coisa alguma de especial quanto ao número. Provavelmente, é por pura coincidência o número de 7 animais em Jó, capítulo 1, versículo 5. Bem como no presente versículo. O número 7 representa um sacrifício completo ou total. Vê no dicionário, o verbete chamado holocausto. Essa passagem, ela deve ser comparada, a Números, do capítulo 23, do versículo 2 ao 29. O livro de Jó foi escrito como se pertencesse à época dos patriarcas, e a discussão sobre a lei foi cuidadosamente evitada, mas os sacrifícios expiatórios eram uma prática antiquíssima, antecipada